a forma de fixar população e criar valor no interior, nos territórios rurais, tem que ser através da água. Faltam mais barragens ou outras estruturas que nos permitam armazenar mais água, porque ela existe. E todos os anos, na época do inverno, a Associação de Regantes manda pelo rio abaixo a mesma água que gasta numa campanha de rega inteira. Neste momento está nos cerca de 60% e esperamos no prazo de 2, 3 anos atingir os 80% a 85% em termos de uso concreto da terra, com culturas e com rega no terreno. Bem-vindos ao FENARREGcast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal. Eu sou Anélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Estamos no Ladoeiro a gravar este episódio nas instalações da Associação de Regantes e Beneficiários de Idenha Nova. E os meus convidados são Paulo Tomé, presidente da direção desta associação. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, bom dia. Eduardo Correia, CEO da Duck River Agriculture, empresa que detém alguns milhares de hectares de amendoal e de olival na Beira Baixa e no Alentejo. Seja bem-vindo, Duarte. Muito obrigado, bom dia. O concelho de Idenha Nova tem uma densidade populacional de 5,9 habitantes por quilómetro quadrado, ou seja, uma densidade populacional das mais baixas do país. A agricultura emprega 33% da população do concelho, no entanto, o valor acrescentado bruto da agricultura é de apenas 4%, indicam-nos os dados dos censos de 2021. E a minha pergunta para o Paulo é: o regadio está a contribuir para criar mais empregos e gerar mais riqueza que fica efetivamente na região? Bom dia. De facto, isto em termos de regadio, de aproveitamento hidroagrícola, é uma obra que já tem cerca de 90 anos e desde o início teve uma importância significativa no concelho, em termos de potencial pela água, e desde o início que foi um grande empregador, com culturas no antigamente do tabaco, do tomate, e foi feito sempre uma conversão gradual, adaptando-se ao mercado, e nos últimos anos houve a entrada dos frutos secos e, no fundo, uma alteração de cultura significativa e que, no fundo, é importante para a região em termos económicos e sociais. Duarte, a Duck River Agriculture tem cerca de 1.600 hectares de amendoal instalados neste perímetro de rega da Idenha Nova e prevê instalar mais 500 hectares nos próximos 2 anos. Há um compromisso da vossa parte com o desenvolvimento deste território? Sem dúvida. A empresa foi criada em 2019, a primeira herdade que comprámos foi aqui no perímetro de rega. Não conhecíamos, eu de outras experiências anteriores conhecia bastante melhor o Alentejo. Na realidade até começámos no Alentejo aqui mais ou menos na mesma altura, mas basicamente quando chegámos encontramos um perímetro de rega altamente desaproveitado. Não tenho os números de cabeça, mas sei que se regavam menos de 2.000 hectares em 2019, tendo agora a chegar perto dos 5.000 em 2024 e com perspectivas de crescimento para os próximos anos. Nós, enquanto Duck River Agriculture e também outros players que estão cá presentes, não só no amendoal, mas também no nogueiral, no olival, viemos trazer aqui uma nova dinâmica social por via da criação de empregos aqui neste oásis no meio do distrito, e que só é oásis porque tem uma barragem, um perímetro de rega, e também fomentar a economia, não é só os trabalhos que a agricultura cria diretamente, mas também toda uma rede de prestadores de serviços, restaurantes, supermercados, etc., que florescem pela retenção e, em muitos casos, até pela quantidade de pessoas que se pode trazer para esta atividade. Nós, atualmente, empregamos cerca de 40 pessoas aqui no concelho, ou mais especificamente nestas freguesias do Ladoeiro e de Idenha Nova.
Temos técnicos qualificados, contratados localmente, e quem é o responsável máximo destas 40 pessoas aqui localmente é uma pessoa criada ou formada por nós, que teve inicialmente responsável por uma das herdades aqui neste polo e que hoje em dia é o gestor regional e que tem 5 ou 6 técnicos que lhe reportam, também maioritariamente formados pelo Politécnico Castelo Branco. E portanto, acho que isso é um compromisso importante para fixar população e para formar essa população que possa trabalhar em áreas onde os seus conhecimentos são bem aplicados. Acho que também é importante falar aqui de outro ponto, que é efetivamente a dinâmica que se vê aqui à volta da zona de influência do perímetro de Idenha Nova, a par com a Cova da Beira também. O distrito de Castelo Branco tem cerca de 700 mil hectares, mais localmente Idenha Nova tem 140 mil, e se contarmos que 10 mil hectares é o que é regado, significa que no concelho há menos de 7% de regadio. Não tenho os números exatamente, mas em termos de output económico e mesmo em termos de intensificação de postos de trabalho por hectare, o regadio tem esse efeito espetacular, sem querer desprezar a importância que o sequeiro tem, obviamente, mas efetivamente a forma de fixar população e criar valor no interior, nos territórios rurais, tem que ser através da água. Não obstante, há alguns desafios no acesso a esta água e até na gestão desta água. E pergunto-lhe, nesta região em concreto, aqui da Idenha Nova, quais é que têm sido os maiores desafios que têm encontrado? Eu diria que daquilo que nós estudamos, a pluviometria aqui é boa, ou seja, é um bocadinho superior à do Alentejo, embora não muito. A bacia da barragem também é muito boa, ou seja, é uma barragem que, embora tenha uma procura alta, uma campanha de rega faz com praticamente metade do que a barragem consegue armazenar, consegue repor esses níveis muito facilmente, ou seja, sabemos, e o Paulo poderá falar um bocadinho mais disso, mas todos os anos inicia-se a campanha com perto de 100%, usa-se metade da água e tipicamente em dezembro ou janeiro a barragem já está cheia outra vez. Portanto, o que é que falta? De um ponto de vista de capacidade de armazenamento, faltam mais barragens ou outras estruturas que nos permitam armazenar mais água, porque ela existe. E todos os anos, na época do inverno, a Associação de Regantes manda pelo rio abaixo a mesma água que gasta numa campanha de rega inteira. Isso quer dizer que com maior capacidade de armazenamento haveria disponibilidades para fazer crescer, praticamente duplicar, esta área de regadio que aqui existe. Se houvesse mais capacidade de armazenamento, que não existe. Em termos dos desafios do acesso à água, eu diria que o específico desta associação é que a barragem foi feita, como o Paulo disse, há 80, 90 anos, o perímetro de rega tem provavelmente 70 anos, a Associação de Regantes, com a prota da casa, vai fazendo os remendos e as manutenções que lhe é possível, mas chegámos a uma altura em que não é sustentável por muito mais anos continuar com o tipo de rede de rega que existe, que é uma rede de rega por gravidade, com perdas enormes, e não é uma questão de gestão, é como o sistema funciona. Portanto, aquilo que falta, sem dúvida, é um projeto que até já está previsto no Água que Une. É modernizar, não é? Era isso modernizar que eu pôr também... tudo debaixo de conduta. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Este aproveitamento hidroagrícola data de 1949. Quais é que são e é em canal aberto, não é? A distribuição da água. Quais é que são as atuais perdas de água e se há obras de modernização já algumas em curso e quais? O aproveitamento, tendo a idade que tem, é uma infraestrutura que já ultrapassou a sua vida útil há alguns anos.
o que exige da Associação de Regantes uma manutenção constante. Estamos a falar de cerca de 300 quilómetros de canais, para distribuição da água, em sistema gravítico, e é um sistema que tem cerca de 30% a 40% de perdas de água, e se tivermos em consideração que, apesar da taxa de ocupação no passado, há cerca de 5, 6 anos, ser baixa, ou seja, em termos de rega pelo agricultor. Qual é que é atualmente? Neste momento está no cerca de 60%, e esperamos no prazo de 2, 3 anos atingir os 80% a 85% em termos de uso concreto da terra, com culturas e com rega no terreno. Como também o Duarte entrou, de facto, se tivéssemos maior capacidade de armazenamento, seja por projetos de alteamento dos descarregadores de superfície, isso foi uma ideia pioneira e feita aqui pela Associação de Regantes de Idanha Nova, a nível nacional, porque achávamos que era uma solução com um custo reduzido de investimento, mas com potencial de armazenamento. E estamos a falar exatamente de que custo e que potencial é que vai maximizar essa obra? Em termos de investimento, o que está projetado no Água Kiun são cerca de 4 milhões de euros, e conseguimos, no fundo, armazenar aproximadamente mais 10% a 15% do volume armazenado no presente. Isso significa que vai ser possível regar mais área, vai criar mais resiliência para a área que já está? O que é que significa exatamente? Em termos estratégicos, será mais por resiliência de quem está do que propriamente haver um aumento do diário. Portanto, temos de ter salvaguardado as alterações climáticas e uma maior segurança para o agricultor, porque de facto está a investir, cria postos de trabalho. Em termos de associação, esta manutenção regular também dos canais, que no fundo aloca muitos recursos financeiros e humanos nessa manutenção, também sabemos que houve um esforço nos últimos anos, também uma alteração de mentalidades do agricultor, investimentos privados que nos fazem, no fundo, com um sistema gravítico ineficiente à data, conseguimos fazer uma gestão da água correta e terminar uma época de campanha com cerca de 50% de água armazenada, muito também do investimento feito pelo agricultor, rega gota a gota, sondas, o uso eficiente da água, regar apenas quando é necessário e não regar por regar. Temos aqui um sistema de cobrança que é ao hectare, não é ao volume, o que potencia às vezes abusos de alguns agricultores, uma vez que pagam por hectare, então há aquela tendência de desperdiçar. Aí também seria necessário mudar alguma legislação, não é, nessa matéria? Exatamente. A estratégia Água Kiun tem aqui cerca de 95 milhões de euros para a modernização do vosso perímetro. Tem previsto na estratégia, não é? Obviamente. Sim. O perímetro que tem 8.459 hectares. Ou seja, quais é que são as obras mais urgentes de implementar? Através do PDR 2020, a Associação de Regantes apresentou 2 candidaturas. Dividimos o regadio em dois concursos, 2 blocos, no fundo, porque os temos. E fizemos então esses projetos, foram aprovados, foram executados. Em termos de modernização, passar de um sistema gravítico para um sistema pressurizado, como temos em casa, ou seja, o agricultor abre a torneira quando necessita, quando não abre, a água está armazenada na barragem, o que nos permite, se hoje já com um sistema que já ultrapassou a sua vida útil, não é eficiente em termos de distribuição de água, de poupança de água, então conseguimos, através de um sistema gravítico, fazer uma outra gestão da água, no fundo utilizá-la só quando necessário e ficar armazenada, porque hoje este sistema, ao entrar água no canal, se o agricultor não a utiliza, a parte final será o rio Ponsul, ou seja, que é o rio principal da bacia da barragem, e no fundo é encaminhado novamente para o rio. E há esta perda de uso porque tivemos armazenada a água, não é utilizada e volta para o rio. Com um sistema gravítico e fechado, essas também possíveis perdas de uso dessa água ficam armazenadas.
Ou seja, e então agora estão à espera que haja cabimentação de verba para essa necessidade que têm de investimento, não é? Sim, através do AguaQuion, que veio posterior aos nossos projetos, porque em termos de início de trabalhos, a Associação de Regantes de Idanha Nova iniciou cedo este trabalho de modernização de projetos, porque achávamos que no próximo quadro comunitário, ou no atual quadro comunitário, se tivéssemos os projetos já executados, era uma mais-valia para o acesso aos fundos comunitários. Foi tida em consideração no AguaQuon, tanto a obra de modernização como a obra do alteamento da barragem. Portanto, os projetos de execução estão feitos, resta muito, fundo, mas resta no fundo do dinheiro e avançar para a obra. Do valor. No caso do alteamento, poderá estar um pouco empolado em termos de investimento necessário para fazer a obra, mas é o que está cabimentado. Relativamente à modernização, que são os 95 milhões de euros, está adequado para a modernização que queremos. Agora resta saber onde se vai buscar este financiamento, mas penso também com trocas de fundos entre programas e que não sejam utilizados noutros programas operacionais ou mesmo medidas de investimento, se possa alocar esses recursos financeiros ao regadio em Portugal. Duarte, a estratégia AguaQuon foi apresentada, é uma estratégia que é mais ou menos unânime na nossa sociedade, pelo menos no setor agrícola, mas não há uma entidade responsável pela sua execução. O que é que espera do governo ou do próximo governo, visto que estamos a gravar isto antes da tomada de posse do próximo, que o governo faça nesta matéria? Certo, eu acho que gostava de fazer aqui uma à parte, que é a minha opinião pessoal, obviamente, mas o panorama agrícola, pelo menos daquilo que eu vou vendo, melhorou bastante. Até há um ano parecia que havia uma contenção da agricultura e que visto todos os prismas, a agricultura era nociva e era um setor a conter. E neste momento creio que há mais palco para discussões informadas de base mais científica e económica, tendo em vista o desenvolvimento económico de todas as regiões que se estão a ter. E portanto acho que dessa perspectiva estamos muito melhores do que estávamos há um ano e pouco. Neste momento aquilo que temos é que passámos de ter discussões subjetivas sobre que era preciso fazer um plano para haver um plano com objetivos a atingir e montantes a investir, e isso é um grande avanço já. Há algumas obras como a Idanha que estão especificamente nomeadas e descritas, mas também ainda há, pelo menos na versão que eu vi do plano, envelopes que têm um certo objetivo geral, mas que ainda não se sabe bem o que é que vão ser as empreitadas, ou como é que vai ser feito esse investimento, como é que vai ser executado. Portanto, acho que isso é o ponto seguinte, é definir com mais detalhe para onde é que cada um daqueles euros, ou onde é que cada um daqueles euros vai ser investido, e no final passa-se à execução. Mais uma vez, isto é uma opinião minha pessoal, mas acho que, embora a EDIA tenha um trabalho difícil e não possa sempre agradar a toda a gente, especificamente a mim, muitas vezes não me agrada, enquanto dirigente também da Portugal Nuts, em relação às dotações que deram para o amendoal, tem feito um bom trabalho, tem conseguido gerir nos últimos 15 anos muitas empreitadas tecnicamente e financeiramente complicadas, e portanto a minha opinião é que se deveria pegar nesse modelo, sendo criada uma empresa pública cujo acionista fosse o Estado, mas que tivesse a agilidade que a EDIA tem para gerir recursos, ou mesmo entregando a EDIA e passando a EDIA a ser uma empresa de âmbito nacional, para atuarem como donos de obra em todas estas empreitadas que vão ter que ser feitas e vão ter que ser geridas nos próximos anos. O investimento é muito grande, obviamente que não é todo no regadio, há uma parte hidroelétrica muito importante, a parte da bombagem também, ou das bombagens reversíveis, é alguém que se deveria investir, porque em muitas vezes são as baterias mais baratas que existem, até mais baratas que as baterias químicas. E também tem medidas de uso urbano, etc.
mas aquilo que se vê é que muitas vezes pode haver envelopes de dinheiro demasiado grandes para serem geridos por associações locais que não tenham os meios ou os recursos ou o conhecimento de obra para o fazer. Portanto, a minha recomendação seria essa. Que a EDIA fosse a entidade responsável pela execução da estratégia Água que Une. A EDIA ou uma outra empresa que replicasse o modelo de gestão e a capacidade técnica e o know-how que a EDIA tem. Sim. Paulo, e em relação a contributos que a vossa associação tenha dado na fase de consulta pública para melhorar a estratégia, gostaria de destacar algum? No fundo, nós participamos e estivemos presentes o Água que Une fez algumas apresentações a nível nacional. Estivemos presentes em Castelo Branco e, no fundo, fornecemos os nossos contributos à data para a estratégia e depois estivemos presentes em Coimbra, mas desde o início que participamos e nos envolvemos no fundo, porque também já trazemos este trabalho anterior de projetos de modernização, de sugestão de investimento com recursos reduzidos, mas com potencial de armazenamento, que é o caso do Altimento. Foi um projeto que também apresentamos em paralelo com estes dois da modernização, foi aprovado, foi executado, temos o projeto feito. Agora é aguardar pelas verbas e, no fundo, como disse o Duarte, nós temos uma empresa com uma EDIA, com know-how, com anos de experiência, com técnicos na empresa, que nos ajudaram também nos concursos públicos. Há uma colaboração entre a associação e a EDIA bastante próxima e que nos ajudam e conseguimos com esse know-how também, no fundo, potenciar a associação para o acesso e as candidaturas que fizemos e os concursos, o caderno de encargos e tudo mais, porque estamos a falar de uma empresa com muitas obras e uma experiência que em Portugal é única e que devia ser potenciada nestas obras que se esperam ser concretizadas nos próximos anos. Duarte, perguntar-lhe só aqui em relação também à questão do amendoal, visto que é a principal cultura onde a sua empresa investe. Nos últimos 2-3 anos houve uma descida dos preços da amêndoa, mas um repontar dos preços já em 2024. O atual contexto internacional é favorável ao investimento nesta cultura em Portugal? Certo, eu acho que, indo um bocadinho atrás, basicamente a indústria do amendoal funciona para a Califórnia um bocadinho como o azeite funciona na Andaluzia. Ou seja, a Península Ibérica produz, tem uma cota de mercado, depende dos anos, mas entre 5% a 8%. A Austrália é o segundo produtor, não tenho os números de cor, mas também produzirá entre 7% a 10%, dependendo dos anos, e 70% a 80% vem da Califórnia. Portanto, aquilo que acontece em termos produtivos na Califórnia é basicamente a única coisa que interessa, ou com uma grande ponderação, o fator que mais interessa na formação dos preços. Entre 2014 e 2016 houve preços recorde, na ordem dos 8 euros por quilo, e fizeram com que muita área fosse plantada na Califórnia. Depois, em 2019 e 2020, quando essas plantações que foram feitas nessa altura estavam a chegar à maturidade, houve super colheitas consecutivas, o que fez com que o preço afundasse para valores em que era insustentável a indústria em quase qualquer geografia. Isso criou um grande desequilíbrio entre oferta e procura, que demorou 3 anos a resolver. E depois 22 e 23 foram colheitas relativamente baixas, ou pelo menos mais baixas do que o consumo, o que foi dilapidando o inventário, e em 2024 chegou-se a uma situação de existências ou de inventário que fez com que o preço viesse para valores mais sustentáveis, que hoje em dia está nos 6 euros por quilo se for vendido em casca e perto de 7 vendida já descascada. Portanto, e isso, como nas culturas permanentes, e em específico naquelas que demoram 3 anos a entrar em produção e 4 ou 5 a chegar a maturidade, ou perto de maturidade, é muito mais relevante, porque não se pode agora começar a produzir de um ano para o outro rapidamente. E os últimos anos, fruto dos preços,
têm sido anos em que os arranques têm sido superiores às plantações, e portanto vai haver falta de amêndoa nos próximos 3 ou 4 anos e vamos ter preços interessantes. Portanto, da parte de preço, eu diria que a indústria tem a confiança para investir. Em Portugal, especificamente, os últimos 2 anos foram relativamente adversos. Não fizeram todas as horas de frio em certas geografias que deveriam ter feito, e isso sentiu-se mais no Alentejo, que está mais a sul do que aqui na Idenha, onde normalmente se cumprem as horas de frio sem problema, e choveu muito na floração, que para os agricultores costuma ser bom chover, mas chove nessa altura específica. Nessa altura nós queremos muita água na barragem e pouca nos amendoais. Portanto, temos tido alguns desafios a nível de indústria portuguesa na produção, que só poderão ser resolvidos ou mitigados também com a ajuda dos legisladores e de quem, das tutelas dos diferentes organismos que gerem pastas importantes, sendo elas a água. É importante que a dotação do amendoal seja ajustada àquilo que é a realidade dos pomares portugueses modernos, ou seja, ainda se está a usar dotações daquele típico amendoal que se vê no interior de Espanha, em que há uma árvore a cada 10 metros, que não está ajustada às necessidades que os nossos pomares têm, ou seja, têm um output muito maior por hectare, mas também precisam de usar muito mais água por hectare. Portanto, isso é uma parte importante, ajustar-se isso com base na ciência. E a outra questão é a proteção de culturas. Eu acho que a Europa, a União Europeia, fez marcha atrás nos últimos anos porque percebeu a insustentabilidade das políticas que estava a seguir. Foi preciso muita gente manifestar-se em França e em Bruxelas e etc. Mas basicamente a sustentabilidade tem que ser um fator importante, mas a sustentabilidade com base na ciência e não na ideologia. Ou seja, a retirada sucessiva de produtos para a proteção de culturas, sem a reposição de outras alternativas que nos permitam produzir a custos competitivos, não pode ser a política seguida, porque senão estamos condenados a importar amêndoa ou o que quer que seja, qualquer outro, isto é aplicável para qualquer outro alimento, de outros blocos económicos, e a sermos compradores. E por fim, eu acho que ultimamente têm-se publicado diversos estudos, tanto em relação ao impacto económico da Alqueva, como em relação ao impacto do perímetro de rega do Mira. E portanto tem que se ver em todos esses casos de sucesso qual é que é o caminho e perceber que isto é investimento público que fica. Este perímetro de rega foi feito há 4 gerações atrás, e nós, com pouco investimento, continuamos aqui a usufruir dele. Obrigado, Duarte. Obrigado, Paulo, por esta vossa reflexão sobre agricultura e regadio e o contributo também do regadio para a coesão do nosso território. Até um próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado. Ouça este e outros episódios no Spotify e YouTube Podcasts. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems.